E aí eu tinha falado para vocês que é muito conveniente esse tipo de expressão, né? Porque a gente sabe muito bem qual que é o comportamento das soluções dessa equação diferencial quando a gente muda o ômega n e o QC, né? O ômega n, lembrando que é a tal da frequência natural, e o QC é que a gente chama de fator de amortecimento. E esses nomes, eles são bem assim, ligados, né, com como que é a resposta da solução da CDO. Então imagine que a gente tem uma entrada degrau ao nosso sistema. O que a gente chama de entrada degrau é basicamente eu, no tempo zero, sair de um comando de referência 0 para uma referência 1. Então eu mando uma referência de 1, então eu boto aqui um xr igual a 1, e isso aqui é a resposta que vai acontecer com o meu sistema quando eu tenho um QC igual a 0,6 e eu estou variando o ômega n aqui para diferentes valores. Perceba que à medida que eu vou aumentando o ômega n, né? Então quando eu tenho um ômega n de 1 Hz, perceba que a minha resposta ela é relativamente lenta, né? Eu demoro um tempo aqui em segundos considerável para poder chegar na minha referência e perceber que eu passo um pouquinho da minha referência para depois voltar, tá? Esse efeito de passar da referência e depois voltar é muito comum em sistema de controle, tá? Isso que é um comportamento característico assim no sistema de controle. A gente chama essa quantidade assim que a gente passa em relação à nossa referência, que aqui no caso era 1, de overshoot. Então esse efeito aqui a gente chama de overshoot. Beleza, então ele deu um pequeno overshoot aqui, mas depois voltou para a referência, né? A gente percebe que nos que são mais rápidos, que são os caras que têm um ômega n maior, ele passa um pouco da referência, depois volta e rapidamente ele dá ele se acomoda no meu valor de referência, que é 1. Né? Ele realmente fica aqui na referência 1 até o final. E aí, à medida que eu vou aumentando o ômega n, cada vez meu sistema vai ficando mais rápido. Em geral, isso é uma coisa que a gente deseja. A gente quer que os nossos sistemas sejam rápidos. E à medida que eu vou também aumentando o QC, né? Perceba que o ômega n está ligado à frequência, né? Então, quanto maior o ômega n, mais rápido é o meu sistema, maior a frequência dele. Então, isso faz sentido. E aí, o outro efeito associado aqui ao sistema de segunda ordem é o que a gente chama de amortecimento. E aí, à medida que a gente vai aumentando o fator de amortecimento, perceba que cada vez mais eu tenho menos oscilações, né? Até um momento de quando eu chego aqui em QC igual a 1, aí eu não tenho mais nenhuma oscilação mesmo, eu não tenho mais nenhum overshoot também. O meu sistema ele não passa da referência para depois voltar. E quando eu tenho um QC baixo, aqui por exemplo 0.2, eu oscilo bastante. E aí tem um valor de QC que ele é mais ou menos mágico, né? Quem já estudou teoria de controle já usou bastante esse valor de QC, que é QC igual a 0.7, tá? Então isso aqui é um macaco, é um bizu, assim, uma regrinha de bolsa, assim, bem conhecida dos controleiros, é que QC igual a 0.7 é um valor bom de QC. Isso não quer dizer que para todos os sistemas QC igual a 0,7 é o melhor valor de todos, mas todo mundo sabe que QC igual a 0,7 é um valor bom, assim, é um valor que funciona bem. Então, de modo geral, se você não sabe o que colocar, coloque QC igual a 0,7 que você vai ficar feliz. O ômega n ele depende bastante do sistema, tá? Então, olhando para um sistema de segunda ordem, a princípio parece que quanto maior o ômega n, melhor. De fato, isso é verdade. Só que os sistemas reais eles são, na verdade, muito mais complicados do que uma coisa apenas de segunda ordem. Então, se você tentar deixar o seu sistema mais rápido do que realmente o sistema complexo em si consegue, você vai ter problemas. Então, você tem que colocar um limite em quão rápido você tenta deixar o seu sistema. Infelizmente, com o tipo de modelo matemático que a gente vai mostrar aqui, vocês não vão conseguir entender isso em plenitude, mas quem já fez ou vai fazer uma disciplina de sistema de controle consegue entender muito bem isso que eu estou falando. Você não pode, às vezes, exagerar na frequência natural que você tenta impor no seu sistema de segunda ordem, porque aquele sistema de segunda ordem, na verdade, não vai ser exatamente o sistema de segunda ordem. No mundo real, ele vai ser um sistema da ordem muito mais elevada, e aí, à medida que você vai tentando deixar o ômega n muito alto para ele, ele vai cada vez se comportando menos como um sistema de segunda ordem, e fenômenos que são de frequências maiores, como a gente chama, e que geralmente pegam menos no nosso sistema, eles começam a pegar mais. Por exemplo, no nosso caso, um exemplo que fica muito claro na história lá, que a gente diz que a dinâmica do ângulo, do θ, dinâmica de atitude, é muito mais rápida que a dinâmica de posição. Então a gente tem que ter a dinâmica de atitude com ômega n muito mais alto do que a dinâmica de posição. E aí, vou colocar um certo valor lá de ômega n para atitude, então vai ter um certo valor de ômega n para posição que as coisas vão começar a dar errado, né? Tipo, o assumption que a gente fez de que a atitude é muito mais rápida que a posição, ela vai deixar de ser verdade. Então, esse tipo de coisa que geralmente limita o quão rápido você consegue deixar o seu sistema em malha fechada com base no ômega n. Beleza? Então, vamos voltar
lá para nossa equação, que a gente, agora que eu falei sobre sistema de segunda ordem, etc., vamos voltar lá para nossa equação que descreve o nosso drone em malha fechada no eixo X. Então essa equação é x ponto ponto mais kvx sobre m x ponto mais kpx x sobre m igual a kpx sobre m xr. Beleza? E aí como é que a gente faz, né, dado que a gente sabe que isso aqui é um sistema de segunda ordem padrão, para a gente conseguir achar os valores dos nossos ganhos, que é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente quer no final das contas, quando a gente está projetando um sistema de controle. A gente quer achar quais são os valores dos ganhos, KV e KP, de modo que o meu sistema tenha uma certa resposta desejada. E a resposta desejada vai ser dada pelo valor de ωn que se desejado, tá? Isso aqui, no caso em que a gente está querendo fazer com que o nosso sistema se comporte como um sistema de segunda ordem padrão, tá? Existem umas outras formas de você projetar sistema de controle. Por exemplo, uma coisa que se faz bastante é definir qual que é o tempo de subida, que basicamente é o tempo que o meu sistema aqui de segunda ordem demora para sair de 0 até 1, né? Até a minha referência de 1. Então você pega esse tempo e você pega, por exemplo, o valor de overshoot. Você define esse tempo de subida, define o valor de overshoot, e aí com base nesses dois valores você acha qual é o valor de ωn que atendem a esse tempo de subida e overshoot desejados. Isso é uma forma bem comum de projetar. A gente chama o tempo de subida e o overshoot de requisitos do domínio do tempo. Beleza? Essa é uma forma de fazer. Só que aí, como a gente está simplificando as coisas, a gente vai dizer que a gente já tem como requisito direto para o nosso sistema de controle o ωn e o QC. Alguém já foi lá, calculou qual é o ωn e QC desejado e deu para a gente conseguir projetar os ganhos aqui desse nosso controlador P mais V. Beleza? E aí, como é que a gente faz agora esse projeto? A gente simplesmente olha aqui para essa equação, né? A gente dá uma olhadinha aqui para ela, olha, é um sistema de segunda ordem padrão. E olha aqui para o sistema de segunda ordem padrão, que alguém definir qual que é o ωn e o QC desse sistema de segunda ordem padrão, dizendo qual é a forma que a gente quer que o drone em malha fechada se comporte. A gente olha aqui e faz um pattern matching, né? A gente olha aqui, ó, pô, esse cara aqui que está multiplicando x ponto, aqui é kv sobre m e aqui é 2qc ωn, né? Aí você olha aqui para esse outro cara, kp sobre m aqui é ωn ao quadrado. Aí você vai lá e só... Beleza, para que realmente isso aqui dê um sistema de segunda ordem padrão, essa DO se comporte como um sistema de segunda ordem padrão de acordo com um certo qc ωn, eu tenho que ter que o kvx sobre m é 2qc ωn e o kpx sobre m ele é ωn ao quadrado. Então realmente é um pattern matching aí mesmo. E aí, dado isso, né, o qc ωn é o que eu tenho, o kv é o que eu quero achar. Com isso eu consigo achar que o meu kvx ele vai ser igual a 2m qc ωn. E agora eu vou aqui, ó, e isolo esse cara. E agora eu tenho que achar o valor do kpx. Também é muito simples. O kpx ele vai ser igual a m ωn ao quadrado. Beleza, então minha dinâmica, meu sistema de controle em malha fechada para dinâmica do eixo X já está definido. Então é basicamente um P mais V, né? Lembrando que é basicamente definir eu vou usar uma certa força Fx, que é dado por essa expressão kpx xr menos x menos kvx x ponto, em que esse kpx e esse kvx eles são dados por essas expressões que estão aqui em cima. Então, consegui projetar já o meu sistema de controle para o eixo X. Agora eu vou projetar o sistema de controle para o eixo Z. Então, eu vou definir um certo fz, beleza? Só que se a gente lembrar, né, vamos voltar lá para a equação que a gente tinha do eixo X. Né? A equação do eixo X é um pouco diferente porque aparece a aceleração da gravidade. Então, lá no eixo X, eu tinha que, na verdade, o z ponto ponto, ele era 1 sobre m, né? F cosseno de θ, menos mg, menos g, né? Menos g, beleza? E aí, por conta disso, né? Mesmo se eu pegar esse cara aqui, né? E pegar esse cara aqui e chamar de fz, chamar esse cara de fz,
Como eu tenho esse menos g aqui na frente, se eu utilizar só uma lei de controle P mais V para ele, eu não vou cair exatamente na mesma equação que a gente tinha lá de segunda ordem para o eixo x, porque eu tenho esse menos g aqui subtraindo, né? E aí esse menos g ele vai fazer com que essa minha equação diferencial aqui, ela não vá se tornar uma equação diferencial linear, beleza? Então, se eu posso até rearrumar os termos aqui, né? E aí eu vou ter que o z dois pontos, ele vai ser igual a 1 sobre m fz menos g. Então, esse g aqui que está me incomodando, ele não vai permitir com que, se eu pegar o fz e substituir por uma lei P mais V, com que eu obtenha um sistema de segunda ordem padrão, né? Porque vai ter um termo forçante fazendo com que essa equação diferencial, um outro termo forçante, que é esse menos g, fazendo com que eu não caia num sistema de segunda ordem padrão. Beleza, mas aí tem um truque muito simples que a gente pode fazer para se livrar desse g aqui, desse menos g. É simplesmente eu somar um termo no meu fz para que esse termo ele faça esse menos g desaparecer. Então, simplesmente adiciono um termo a mais para poder cancelar esse menos g. E esse termo é super simples de aparecer com ele, né? A gente pode fazer simplesmente por inspeção. Vai ser alguma coisa que na hora que for multiplicado por 1 sobre m, dê exatamente g para cancelar com menos g. Então, é simplesmente somar mais g, mais mg, quer dizer, na minha lei de controle P mais V. Então, o meu fz ele vai ser um kpz, zr menos z, menos kvz, z ponto, e aí eu somo aquele termo que eu falei, né, mg, para poder cancelar com esse menos g. E aí, substituindo aqui na dinâmica em z, eu vou ficar com z dois pontos, igual a 1 sobre m, vezes kpz, zr menos z, mais kvz, z ponto, desculpa, aqui é menos, mais mg. Isso aqui menos g. Eu vou passar esse 1 sobre m aqui multiplicando, né? Então perceba que na hora que eu passar esse 1 sobre m multiplicando, esse m ele vai cortar com esse m aqui em cima, e aí vai ficar g menos g, que vai cortar com esse menos g que está aqui. Então, beleza. Com isso, eu vou ficar com z dois pontos. Já posso rearrumar os termos, então eu pego o menos k vz ponto e passo aqui para a esquerda. E aí, lembrando que tem um sobre m multiplicando aqui. Então, fico com kvz sobre m z ponto mais kpz. Estou botando esse z aqui na frente, né, lembrando do kp, só para poder ficar, deixar claro que o ganho associado ao eixo z não necessariamente é o mesmo ganho associado ao eixo x. Se eu escolher o mesmo ωn que si, né, percebe que o ωn que si que eu escolhi para o eixo x não precisa ser também o mesmo ωn que si que eu escolhi para o eixo z, tá? Em geral faz sentido que seja, né? E perceba que como a equação aqui é muito parecida, esses ganhos vão acabar sendo numericamente iguais também, se eu escolher o mesmo ωn que si para os dois eixos. Isso aqui dá igual a kpz sobre m vezes zr, tá? Beleza. E aí, novamente, a mesma ideia, né? Faz um pattern matching. Então, esse kvz sobre m, ele vai ser igual a 2 que si ωn, de modo que o kvz ele é igual a 2m que si ωn. E o kpz sobre m, isso aqui é igual a ωn ao quadrado, de modo que kpz é igual a m ωn ao quadrado. Então, tem esses ganhos aqui, assim como, na verdade, basicamente a mesma expressão que eu já tinha lá pro eixo x, né? E aí, como eu falei, esse ωn esqueci, eu sei que eu estou utilizando aqui a mesma letra, isso é confuso, mas percebam que eles podem ser diferentes dos que foram utilizados lá para o eixo x. Agora, dado que a gente já fez uma malha para o eixo x, outra para o eixo z, né? Eu preciso também agora fazer uma malha de controle
para poder controlar a minha atitude. Então, para minha atitude, a expressão que eu tinha era que o torque era igual a J vezes θ ponto, ponto, né? Então, eu vou utilizar agora para o torque uma lei PV. Então, isso aqui vai dar Kpθ, que é o ganho diferente dos outros lá, né? Então, θr menos θ. Lembrando que o θr ele vem por conta das duas forças Fx e Fz, que vão sair dessa lei de controle que está aqui, né? Então, vai sair dessa lei de controle que está aqui, que é o P mais V, né? Mais esse outro termo aqui para poder cancelar a gravidade, né? E aí, basicamente, né? Se for pensar nessa lei de controle aqui para Fz, é basicamente a lei de controle P mais V, só que eu vou lá e somo uma coisa exatamente para matar a gravidade. Essa coisa para somar a gravidade é um vetor contrário à gravidade, né? Um vetor para cima exatamente da mesma magnitude da força da gravidade. Então, Kpθ vezes θr menos θ menos Kvθ vezes θ ponto. E aqui eu não preciso somar nenhum termo, porque eu não tenho nenhum termo forçando contra, né? Isso aqui já vai dar um sistema de segunda ordem padrão na hora que eu rearrumar os termos. Então, rearrumando os termos, eu chego com... Vou dividir todo mundo por J. Então, dá θ 2 pontos, mais Kvθ sobre J, vezes θ ponto, mais Kpθ sobre J, vezes θ, igual a Kpθ sobre J, vezes θr. Então, sistema de segunda ordem padrão, de novo. Agora, eu simplesmente faço Kvθ sobre J igual a 2 QC ômega n. E aí perceba que é meio confuso, porque esse QC e esse ômega n aqui, né, eles têm... O QC pode ser o mesmo, geralmente a gente vai usar 0,7 no laboratório, por exemplo, mas o ômega n da minha malha de atitude, do meu controlador de atitude, ele tem que ser maior do que o ômega n que eu estou utilizando aqui para as malhas de x e z, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, um QC θ e um ômega n θ, só para poder ficar claro, né, que esses valores aqui são diferentes, tá? Então, Kvθ, sei que isso acaba deixando a notação mais carregada, mas é só para poder ficar claro que esses caras são diferentes. Então, aqui dá um QC θ, ômega n θ, beleza? E o Kpθ sobre J igual a ômega n θ ao quadrado. Então, isso aqui dá Kpθ igual a J ômega n θ ao quadrado. Então, novamente, né, percebo que é muito parecido com os ganhos que a gente achou com os ganhos que a gente achou quando a gente estava lá com translação, né? Só que em vez de aparecer M, apareceu o J, né, que é a inércia, então é como se fosse equivalente à massa, né, para a rotação. Então, muito, muito semelhante. Então, com isso aqui, a gente definiu já quais são os nossos ganhos, a gente já sabe calcular os nossos ganhos, tanto para a malha de atitude quanto para a malha de posição. E aí, para a gente conseguir assumir que a malha de atitude é muito mais rápida que a malha de posição, uma regra de bolso é você considerar que o ômega n θ, ele é tipo umas 5 a 10 vezes o ômega n de posição, tá? Então, se ele for de 5 a 10 vezes, assim, geralmente dá certo, tá? Com 10 vezes é uma coisa bem garantida, com 5 fica ali funcionando mais ou menos. Isso é só meio que uma regra de bolso, tá? Não é uma coisa realmente definitiva, é só um valor, assim, que se for 5 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido, em geral, dá bom, a gente consegue considerar que a malha que está acima, a malha que está abaixo é basicamente instantânea para a malha que está acima. Beleza.